Seja muito bem-vindo, segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8h10, a caminho do trabalho, influência e persuasão. Sobre influência sobre persuasão, 360 graus. Vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre negociação, vendas, linguagem hipnótica e muito mais. E hoje vamos falar como é importante ir às dores do seu cliente. Então vamos falar sobre este tema de uma forma aqui bem tranquila aqui neste live. O que é que são isto das dores do cliente e como é que você pode atingir essas dores, saber, percebê-las? Então, não basta falar sobre as necessidades do seu cliente. Não basta falar sobre as necessidades que o seu produto satisfaz, do lado bom, dos lados positivos, aquilo que o produto traz ou não traz. Se você foca só nas necessidades, está completamente enganado. Gostaria que ficasse já a pensar isso desde já. Está completamente enganado se fala só sobre as necessidades. Porquê? Porque o ser humano procura o prazer, mas ainda mais ele afasta-se da dor e do sofrimento. Portanto, quanto mais você explicar ao seu cliente que ele pode se afastar da dor e ir para o prazer, mais ele vai querer o seu produto, mais ele vai perceber o benefício do seu serviço e mais bem-sucedido você vai ser. É como nas doenças. Nós podemos ter um problema, mas não fazemos nada. Até a dor começar a ser maior e começamos então a preocupar-nos e a querer fazer qualquer coisa. O produto serve e o serviço serve para resolver uma dor, um problema. É importante perceber qual é o problema e quais são as dores dos seus clientes. As dores vão mexer com as emoções mais intensas. E se algo traz-lhe um sentimento bom, isso é bom. Mas se algo elimina um sofrimento mau, ainda é bem melhor. Então, por isso, vai conseguir, antes de mais, perceber qual é a dor do seu cliente e essa vai ser a razão fundamental pela qual os seus clientes o procuram, ou procuram os seus serviços, ou os seus produtos. E por isso, vamos ter que descobrir qual é a dor deles e vender-lhes a solução. Para isso, é preciso estar genuinamente interessados, genuinamente interessados na dor do seu cliente, naquilo que eles precisam, naquilo que eles procuram e como pode retirar-lhe a dor, a dor daquele problema através de um produto ou através de um serviço. Agora, como é que se descobrem as dores? Vamos lá, então. A melhor forma é você, se tem uma equipa de vendas, falar com a sua equipa de vendas. Perguntar a uma equipa de apoio, perguntar a eles quais são as estratégias que têm convertido melhor. Muitas vezes as equipas de venda e as equipas de apoio, elas ouvem os clientes e começam a perceber efetivamente quais são as dores dos seus clientes, não só antes de comprar, mas também as dores depois de comprar o seu serviço ou o seu produto. Portanto, muito importante é falar com os clientes, mas antes de falar com os clientes, fale com as suas equipas de venda se tiver. Depois fale com os seus clientes, faça perguntas. Quanto mais perguntas fizer o seu cliente, mais vai perceber quais são as dores que ele tem e como é que ele decidiu adquirir aquele produto ou serviço e como é que esse produto ou serviço foi ajudar nas dores. As mais frequentes, os argumentos mais frequentes e as estratégias mais frequentes que têm convertido são essenciais. Então pergunto. Saber identificar a dor do cliente é um processo rigoroso. Atenção. É preciso analisar, é preciso fazer um brainstorming, observar as soluções, muitas vezes vencedoras dos concorrentes. Não julgue que é só uma conversa. Não. Você deve sentar-se com a sua equipa, deve organizar-se e deve, durante algum tempo, eu diria, mínimo 2 horas, falar sobre a dor dos seus clientes. Okay? Pensar, fazer um brainstorming para que todos possam dar a sua opinião e possam perceber bem quais são as dores dos clientes, perguntar, confirmar se essas são mesmo as dores. Se você resolver dores de um problema, você tem o seu produto vendido e tem um cliente satisfeito. Porque há dores que nós pensamos que são verdadeiras, mas os seus clientes não as sentem. Nós sentimos essas dores, nós achamos que estamos a resolver aquelas dores, quando vamos a perguntar são outras completamente diferentes, porque que muitas vezes para nós nem são dores, mas que o seu cliente interpreta como dores e então são dores mesmo.
Existem vários tipos de dores. Por exemplo, existem as dores agudas, que estão no estado mais avançado e não podem ser ignoradas. Por exemplo, imagine que você está a ter uma inundação em casa. Você precisa daquele produto, precisa daquele serviço. Não há forma de ignorar. E depois há aquelas dores latentes, que é como uma doença infecciosa. Você começa a ficar doente, não é? Um vírus, e à medida que o vírus ataca, não é? Você vai ficando mais doente, vai adoecendo e nem se vai dando conta até um dia que começa a ter mesmo os sintomas e começa a perceber que aquela dor precisa de arranjar uma solução para aquela dor. Okay? Então, entender as dores dos seus prospectos, dos seus potenciais clientes, é uma forma estratégica para você posicionar a sua marca, porque à medida que vai conhecendo quais são as dores deles, vai posicionar a sua marca da forma mais apetecível e de forma mais atrativa para que eles percebam que você tem a solução para eles. É extremamente importante. Não só ter a solução, mas para que eles percebam que têm a solução e que é uma apresentação estratégica e eficaz que resolve todo o processo comercial ali, identificando o problema, identificando a dor e dando uma solução. Existem vendas sem necessidade de solução. Então é muito importante vocês também perguntarem, não? Desenvolver um real interesse pela persona. A persona, o que é? É o avatar, muitas vezes chamado, não é? A persona, o tipo de pessoa, que tipo de pessoa é que me procura? Por exemplo, que tipo de pessoa nos procura? Procura empresário, aspirador a empresário, pessoas que querem ter uma empresa, que querem avançar com uma empresa, procuram-nos na área da influência e da persuasão, empresários com dores de crescimento, que têm dificuldade no posicionamento, na linguagem com os seus clientes, na conversão, e empresários que têm sucesso e querem dar formação às suas equipas, aos seus líderes, de uma forma mais para potenciar aquilo que já fazem de melhor. Então é preciso conhecer a sua persona, conhecer o seu público, é essencial numa situação de venda. Se perceber qual é a situação da vida, qual é a idade, como é que ele reage, como é que age, não é? Que tipo de pessoas, o que é que elas gostam mais? Não é? Criando sempre uma empatia. Lembre-se, a empatia é essencial em qualquer relação de influência, relações ganha-ganha, relações win-win. Depois também é importante perceber o processo, a capacidade de compreender as necessidades dessas pessoas sem julgamento e com uma verdadeira intenção de ajudar, verdadeira intenção de resolver o problema do seu cliente. Faça perguntas como: porquê que o meu serviço, não é o seu serviço, o seu produto é importante para o seu cliente? Já fez essa pergunta? Porquê? Não sei, eu não sei qual é o seu serviço, não sei qual é o seu produto, mas porquê que ele é importante? Okay? Então reúna com a sua equipa, reúna consigo e escreva: porquê que é importante? Quais são os problemas do meu cliente que eu ajudo a resolver? Okay? O que é que na vida do meu cliente eu ajudo a resolver? Porquê é que o meu cliente precisa desta solução e não de outra? Porquê esta e não outra? Qual é que é o prazo que o meu cliente tem para solucionar aquela dor? É uma dor que pode ser solucionada a qualquer altura, agora, para a semana. Qual é o sentimento do meu cliente ao solucionar essa dor? Como é que ele se sente quando soluciona essa dor? O que faria o meu produto ou serviço para solucionar essa dor? Que outros concorrentes, não é? Outras pessoas que estão no meio, o que é que elas estão a fazer para resolver esse problema? O que é que elas estão a fazer para resolver esse problema? E o mais importante é qual é que é a consequência se ele não fizer absolutamente nada. Okay? Ainda há pouco eu recebi um e-mail que dizia: se você não se inscrever, não vai acontecer. Se você não fizer nada, vai acontecer exatamente isso. Não vai acontecer absolutamente nada. Não é? E dá aquela sensação de não vai acontecer nada em mim. Lembre-se, influência e persuasão é uma emoção. É nós promovermos emoções possibilitadoras da ação nos outros. Então é muito importante. Ao descobrir as respostas a estas perguntas, vai conseguir atuar no processo de venda de uma forma muito mais proativa do que reativa. Vai ser você a decidir antes de que as situações ocorram e que você tenha que reagir. Então, por agora, pode fornecer uma solução e pode transformar essa intenção de compra em conversão, que é o grande objetivo de uma empresa, que é o lucro, que é transformar a intenção de compra numa conversão, numa venda, criando mais valor para aquela pessoa, tendo o público-alvo e o seu nicho de tal forma que você está a contribuir para resolver aquela dor, aquele problema daquela pessoa e do seu cliente.
Deve conhecer a dor do cliente, deve qualificá-la para saber quais são as hipóteses de converter esse lead prospecto em cliente ou não. Daí a pergunta muito importante. Qual é a consequência para o seu cliente caso ele não faça nada? Se ele não fizer nada, o que é que acontece? Se eu tenho uma inundação em casa e não faço nada, o que é que acontece? Se eu estou doente e não faço nada, o que é que acontece? Se eu tenho um negócio e não estou a vender e não estou a incentivar na minha equipa, o que é que acontece? Qual é o impacto que tem em termos de custo, em tempo, risco, receitas? Essa é a forma de descobrir qual é a principal dor do seu cliente e investir nessa relação ganha-ganha, onde ambos ganham e ambos saem a ganhar, a crescer juntos. Lembre-se, relações ganha-ganha, relações de influência, são relações que promovem relacionamentos duradouros, comerciais ou outros. É uma estratégia positiva para sempre ambos os lados. Entender detalhadamente estas respostas poderá, inclusivamente, ajudá-lo a expandir o seu negócio novas soluções. Quanto mais conhecer as dores do seu cliente, às vezes mais serviços vai ter, vai procurar mais produtos, porque vai poder satisfazer o seu cliente de uma forma muito mais completa, muito mais global, e servir não só numa dor, mas às vezes nas dores satélite daquela dor. Quando se trabalha a partir das necessidades reais da persona, as possibilidades de acertar, de promover uma mudança, são sempre muito maiores. Então, invista numa pesquisa personalizada. Ouça atentamente o seu cliente, faça pesquisas, ouça atentamente a sua equipa, quem está ao telefone, quem está à porta, ouça todos da sua equipa, ouça as dores. Muitas vezes as dores são faladas, são partilhadas com elementos da sua empresa, muitas vezes que não têm nada a ver com a parte comercial. Então, faça melhor que a sua concorrência, foque-se no seu cliente e não vai ter que se preocupar com a sua concorrência. Com o tempo, fazendo este trabalho, investindo neste trabalho, você vai reparar que os seus leads vão se tornar em clientes incondicionais. E esse é que é o grande objetivo. Segunda a sexta-feira, pelas 8 até às 8h10, 8h15, a caminho do trabalho, influência e persuasão 360 graus, liderança, negociação, vendas, linguagem hipnótica e muito mais. Vemo-nos no próximo live.